estamos aí começando mais um Nevescast. Esse que é um podcast que nós chamamos carinhosamente o Nevescast, com o objetivo de trazermos aí conteúdos que envolvem as questões jurídicas, mas do dia a dia de um empresário, das mais diversas áreas e situações que envolvem o homem de negócio, o empresário no seu dia a dia. E hoje fiz um convite especial para estar conosco aqui, um grande amigo, para trazer de um tema muito importante e relevante, que é como é que se trata das emoções. Como é que é isso? O que é inteligência emocional? Essa palavra, essa frase aí tão dita nos últimos dias, mas como é que é isso? E eu convidei hoje meu amigo Douglas para estar conosco, Douglas Lacerda, que vai estar compartilhando. Tudo bem, Douglas? Tudo bom? Olá, pessoal. Prazer sempre estar com você. Aí nossa amizade de mais de uma década, e quando você me convidou, falei, eu não sei bem o que é, mas já tô dentro. A gente sempre se ajudou. Sim. E é uma honra para mim estar aqui com você, conversando com aqueles que vão ouvir, assistir e falar um pouco sobre essas questões tão complexas, maltratadas, especialmente nós homens, na hora de lidar com a nossa interioridade, com as nossas emoções, e o quanto que isso impacta a vida dos negócios e toda a nossa existência, né? Legal. Muito bom. Douglas, até para o pessoal poder conhecer um pouquinho, se você pudesse fazer uma breve apresentação. Claro. Por favor, Douglas. Eu sou psicanalista, mas também tenho duas formações teológicas. Sou do Paraná, interior do Paraná, estou aí com 39 anos, casado com a Janine, pai da Alice, e vai fazer aí desde os meus 18 anos eu sempre lidei, palestrei dentro e fora do ambiente religioso, mas na minha formação teológica, uma das práticas que tinha no primeiro seminário que eu fiz, que ele era internato, era o acompanhamento terapêutico. E aí eu brinco que eu achei que Deus estava me levando apenas para me formar como teólogo, mas eu estava indo para tratar questões mal resolvidas dentro de mim. Eu tinha 19 para 20 anos, era uma pessoa correta, íntegra, já vivia a vida religiosa de uma forma muito honesta, mas eu não me dava conta o quanto eu era inseguro, ansioso, tinha questões com a minha identidade muito mal resolvidas. E foi aí que eu vi que existia uma profunda ligação entre as nossas questões emocionais e também a espiritualidade, como que isso se conectava. De lá para cá, se passaram aí mais de 17, 18 anos, desde que eu continuo com as minhas formações, e dentro da psicanálise que eu me aprofundei nessa questão de como que o nosso interior carrega dimensões, na maioria das vezes, inconsciente, que estão para além daquilo que a nossa mente consegue processar, mas que escravizam a nossa vida, que nos adoecem as nossas relações, adoecem a maneira que a gente lida com o nosso trabalho. Hoje, o Brasil, por exemplo, é o país considerado o mais ansioso do mundo. É o maior consumidor de ansiolítico no mundo e um dos maiores consumidores de antidepressivo. A nossa cidade, Balneário Camboriú, é um dos maiores índices de suicídio do Brasil. Então, existe uma aparente desconexão entre esse sucesso empresarial e a saúde interior. As pessoas estão ganhando mais dinheiro, trabalhando mais, mas de uma forma paradoxa, adoecendo muito mais. Então, o que eu me dediquei aí nos últimos anos, seja dentro ou fora do ambiente religioso, é trazer que existe na espiritualidade, sobretudo na experiência cristã, uma psicologia muito profunda, capaz de lidar com essas dimensões dentro de nós, para que a gente não seja escravizado pelas circunstâncias e para que a gente encare
que está acontecendo dentro de nós que a gente está adoecendo tanto como homem, como mulher, como empresário. E uma coisa assim, né, Douglas, que a gente observa muito, e a gente no fim acompanhando aí muitos empresários, e eu, que acompanho o dia a dia do empresário nos momentos de pressão, né? Que é você ter lá demandas judiciais, problemas de ordem muitas vezes com funcionários, com equipe, né, que você está ali, e aí o comercial, e aí a gestão, e aí os problemas inerentes a um negócio, né? E as mais diversas mudanças de ordem econômica, e como hoje, né, a gente observa muito essa questão de como lidar com as emoções, de como desenvolver essa sabedoria em administrar, porque é aquela coisa, né? Eu costumo dizer aquela frase que ninguém sente falta do que não conhece. Você não sabe como tratar, você vai vivenciar as questões do dia a dia e como isso, né, que a gente pode dizer aí, como é que isso pode ser superado, porque até ouço aí de alguns conhecedores do meio de gestão dizendo o seguinte, que o empresário que consegue se sobrepor a momentos dessas dificuldades de ordem emocional, eles conseguem ter mais êxito, eles conseguem ir mais longe. Como é que você observa isso? Que é uma coisa interessante, né, Douglas? Eu acho que especialmente aí o mundo ocidental, contemporâneo, a negligência com a questão emocional custa muito caro. Para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua empresa como um todo, porque eu costumo dar o exemplo do Brumadinho lá de Minas Gerais, que a nossa vida interior negligenciada é como aquele brumadinho que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, quando rompe, quando estoura, você não segura. Aí é crise de pânico, crise de depressão, crise de ansiedade, que é algo que está aumentando muito, cada dia mais as pessoas estão entrando em colapso e isso não acontece da noite para o dia. Ninguém tem uma crise de depressão do nada, ninguém tem uma crise de pânico do nada, ninguém entra em burnout da noite para o dia. Existe um acúmulo mal resolvido. Só que a gente pode lidar, se a gente fosse organizar quando a gente fala da vida emocional, se lidou de uma forma extrema, ou de um lado a gente negligenciou, especialmente culturas mais tradicionais, nós homens, de cara, isso é frescura, deixa isso pra lá, para de frescura, é só tomar um banho gelado que passa, que isso, me alienar dessa realidade não faz com que ela suma, pelo contrário, quanto mais eu nego e me alieno, o potencial disso me devastar no longo prazo é muito maior. Só que por um outro lado, existe nos nossos dias, especialmente no Ocidente, a supervalorização da área emocional, onde a pessoa conclui acerca dela que ela é o que ela sente. O que eu quero dizer? Vamos dizer que você... E a gente usa os nomes, né? A gente pode falar que a gente é de câncer, ou a gente é fleumático, ou a gente é porque a minha família é assim. Então a gente... Bom, se eu nasci numa cultura de pessoas desequilibradas, e me falaram que eu sou, eu não entendo de signo, mas vamos falar que eu sou de Escorpião, e ao mesmo tempo me falaram que eu sou colérico, então eu sou grosseiro mesmo, e me aguentem. E a gente se deixa ser definido por isso, então Sim. A gente fica escravo desses processos internos. Então, se por um lado a gente negligenciou durante décadas a nossa saúde interna, por achar que era frescura, por outro lado, hoje se supervalorizou ao ponto que a gente passou a ser definido pelos nossos conflitos internos. Então, eu assumo uma filosofia existencial de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Mas dentro do que você falou ali, até achei interessante essa relação do Brumadinho, né? Que vai acumulando. Legal isso. Mas vamos lá, agora até pegando um gancho disso, como é que aí o empresário, a pessoa de modo geral aí pode, vamos lá, criar algumas formas
para que não chegue a acumular tudo Nessa isso, explosão, como né? que na realidade você vai aos poucos, digamos assim, Claro. extravasar, como é que vai ser o escape, Isso. como é que como é que você observa, que forma que seria o ideal, né? Porque vamos lá, tem muitos fatores, as Claro. questões espirituais, tem um aspecto, né, de a pessoa chegar num psicólogo lá e conversar e há que se diga, né, que pós-pandemia, né, tem um dado interessante que eu ouvi aí, que no tempo de pandemia, antes da pandemia, as pessoas, por conta dos relacionamentos, elas tinham suas crises, depressões né, e angústias por conta de relacionamento. Aí se percebeu que no momento da pandemia as pessoas ficaram isoladas, mas se acentuou problemas emocionais. O que explica? Porque se na realidade menos relacionamentos, deveria ter menos crises. Menos conflitos. Agora, interessante que eu também vi, né, algo interessante, falando, até um grande homem de Deus falando essa relação que as mesmas pessoas que te ferem são as mesmas pessoas que te curam. E muitas vezes o relacionamento, eu acho que podemos dizer que o relacionamento é terapêutico, né? Ele tem um potencial, né? Ele tem um potencial, ele pode ser altamente destrutivo, ou ele pode ser altamente terapêutico. Mas voltando um pouquinho na sua pergunta inicial, eu acho que a gente começa, para que a gente não chegue nesse brumadinho que exploda, que a gente venha a ter explosões de ira, de ódio, enfim, tudo aquilo que pode nos afetar, é importante a gente ter a clareza de que, por pior que seja o que eu esteja sentindo, seja ansiedade, depressão, burnout, um estresse que está me sobrecarregando, eu tenho que encarar essa situação não como uma doença em si mesma. Eu tenho que encarar isso como um sintoma. Vou dar um exemplo. Febre. Febre mata, febre dá convulsão, febre pode te deixar sequela. Então, febre é algo muito ruim, que às vezes eu preciso medicar, às vezes eu preciso agir com rapidez. Se a sua filha tiver, se a sua neta tiver com febre, a Gabriela vai ter que chegar lá e dar um remédio. Só que se eu quero cuidar genuinamente dessa pessoa, eu tenho que ter claro que essa febre em si mesma ela não é uma doença, ela é um sintoma. E o que aconteceu nos últimos anos com o avanço dessa tecnologia e mais, nós vivemos uma sociedade imediatista. Nós queremos solução de micro-ondas de Instagram. Eu quero pagar, os empresários sobretudo, 15, 20, 30 mil reais para de sexta a domingo, eu tenho 50 anos e eu quero resolver em 2 dias os meus conflitos de 50 anos. Não vai. Eu preciso ter claro que a medicação, por exemplo, ou alguma ação imediata para estancar aquele momento doloroso, tem o seu lugar. Eu, como psicanalista, eu não medico pessoas, mas eu já falei para pessoas, olha, você precisa ir num psiquiatra, você vai precisar de um ansiolítico, você vai precisar regular os seus hormônios, alguma coisa assim. Mas eu tenho que ter claro que essa ação ela só está lidando com o sintoma, que aquela ansiedade, que aquela depressão, que aquela crise de pânico, por pior que ela seja, ela não é o meu verdadeiro problema. Aquilo ali é um sintoma doloroso, às vezes paralisante, porém, se eu o encaro como um problema em si, eu vou estar enxugando gelo na minha vida. Eu vou achar que o meu problema que está acabando com o meu casamento é que eu ando muito ansioso. Não, esse não é o seu problema. O seu problema está na raiz dessa questão. Eu tenho que perguntar para uma pessoa que está com febre, quando eu estou com febre, o que essa febre está dizendo sobre algo que está acontecendo dentro de mim. E aí pode ser o fígado, pode ser a alimentação, pode ser uma virose que pode estar me gerando febre. Da mesma forma, ansiedade, depressão, pânico, explosões de raiva. Existe algo dentro de mim em desordem, existe algo estruturado de uma forma bagunçada no meu interior, no meu inconsciente, que
que está controlando a minha vida, que está me adoecendo a minha forma de pensar. E se eu não encaro isso, eu vou, o processo, eu vou ter aquelas soluções de um mês. Sim. Eu tenho uma leve dificuldade, por exemplo, com autoajuda, porque ela te dá essas soluções de micro-ondas. Você faz algumas coisinhas ali e às vezes até mesmo um ambiente religioso, que aí eu tenho uma boa noção por ser teólogo e lidar com gente no ambiente religioso há muitos anos, trazem soluções ditas como milagrosas, mas que são só crenças supersticiosas, aonde a pessoa imagina que ela está solucionando, seja diante de Deus ou da existência, de uma forma mágica. E aí quando volta pior, porque daí se soma àquela situação a minha frustração comigo. E Douglas, e até né, hoje a gente vê isso, as pessoas naturalmente, se ela tem um problema de ordem físico, ela não tem dificuldade, ela vai para o médico. Claro. Aí é natural também, as pessoas às vezes aí, poxa, eu estou aí andando, caminhando uma vida sem fé, ela vai buscar as questões espirituais. Agora as questões emocionais, de modo geral, há um paradigma, né, que você... meu Deus, vou no psicólogo, vou fazer terapia, parece... E eu vejo, né, e já tive a oportunidade de ter alguns momentos de conversa, inclusive com você, de ter esses momentos de você poder abrir, né? Eu acho que aquela história de como o Brumadinho lá, dar uma extravasada, falar... né? Porque o simples fato de você falar é terapêutico, já ajuda mas muito. de você poder falar para a pessoa certa que possa ouvir e poder compreender e fazer as observações, né? E eu diria, né, Douglas, aí, trazendo para o mundo de negócios, o quanto isso hoje, no ambiente de trabalho, quando você tem uma pessoa que tem essa capacidade, né, dessa questões desse vamos dizer aí, uma inteligência emocional, que essas pessoas são mais ouvintes, são mais empáticas, são mais de fácil trato. E isso é extraordinário, porque faz diferença no trabalho, né? Eu acho que um dos desafios para o mundo empresarial, especialmente aquele que é o gestor ou a pessoa que está na posição de maior evidência, porque é o desafio da pessoa compreender que ela não dá conta sozinha e que não existe, porque o nosso ego, especialmente quando ele é aplaudido, quando ele é reafirmado pelos nossos resultados, sobretudo financeiros, a gente vai assumindo uma presunção egóica de que eu me basto, e isso é mentiroso e vai te adoecer no processo. Porque uma das premissas básicas no ambiente terapêutico e, sobretudo, no ambiente teológico é que eu não dou conta sozinho. Eu preciso o ser humano, a consciência humana, precisa de uma outra consciência humana para ela se desenvolver. Eu preciso de relações, eu preciso de pessoas. E aí a fala, como você falou, essa fala terapêutica, ela é tão importante porque eu preciso ter alguém, e não é uma fala de reclamação, não é eu sentar para falar, sabe, a mulher vai fazer com a manicure lá, fala mal do marido, ou chegar aqui e falar mal da política, ou explodir. Não, é uma fala com um propósito. Eu preciso, lembra da febre? Existe algo acontecendo dentro de mim, e eu preciso falar para eu entender o que está acontecendo comigo. Porque vamos dizer que eu estou com um conflito empresarial, com empresários, com o meu casamento. Você está aqui na empresa explodindo, você está soltando os cachorros em todo mundo. Você precisa ter alguém para você falar, porque lógico que às vezes a nossa mente vai dar razão para a nossa raiva. Tipo assim, cara, eu tô certo por querer matar essa pessoa, por querer processar e chutar o balde. Esses funcionários que eu não aguento mais. E às vezes, objetivamente, existe uma situação que faz com que esteja em desordem e que precisa ser tratada e que justifique até certo ponto sua raiva, sua tristeza, aquela sensação ruim. Mas eu preciso, se eu quero ser emocionalmente maduro,
se eu quero fazer uma boa gestão da minha interioridade e ser alguém livre, existencialmente falando, eu tenho que entender que o porquê que essa situação está me abalando tanto. Sim. Que lugar essa situação ganhou dentro de mim? Que Lugar. significado distorcido que isso ganhou dentro de mim? Que essa situação está me escravizando. Porque se eu preciso que você mude para eu não adoecer, eu estou escravo de você. Sim. Eu só não dei nome. Ponto. Mas isso aí é uma coisa tão assim, interessante, que o que acontece, né? Você tem ali um ambiente de trabalho, você... Né? Porque, vamos lá, ninguém é masoquista, né, Douglas? As pessoas querem que ter êxito nos seus negócios, querem ter bom relacionamento, mas o que é interessante, aí até pegando um gancho, né, que essas questões, em algum momento, ela vai afetar o físico. Vai somatizar. Ou, e aí pegando, né, como há uma relação, né, essa questão corpo, alma, espírito, porque se você também, né, e aí buscando o aspecto espiritual, porque entendemos que a palavra de Deus, ela ensina uma coisa extraordinária, que Deus mostra que tudo o que o ser humano precisa não está dentro dele, está muitas vezes no outro. Para mostrar, inclusive, a nossa dependência uns dos outros, acima de tudo de Deus, mas também uns dos outros. Então, quando eu compreendo, às vezes, coisas como você falou, uma conversa que alguém, muitas vezes você está ali naquele dilema, não consegue, mas conversa com uma pessoa e a pessoa de fora pode dizer assim, não, poxa, isso aqui, isso e tal, e aí você consegue... Né? Resolver, eu acho que essas questões emocionais têm um aspecto administrado, né? Tudo tem como você administrar. Porque se você consegue ver alguém que vive uma crise emocional, psicológica, de depressão, e ela pode sobrepor aquilo, né? E quem não passa por problema, né, Douglas? Quem não vive problemas hoje, não, eu estou aqui livre. Por quê? Porque a vida, e eu falo isso com os empresários no dia a dia, meu irmão, você não quer ter pressão, faz o seguinte, vai trabalhar de empregado, recebe o teu salário, sai às 6 horas da tarde, vai para casa. Agora, empresariar, no Brasil em especial, é um desafio e vai passar por isso. Mas como administrar isso, eu acho que o grande segredo é isso. Não é não passar, mas é poder buscar e ter ali, né, seja através de... E por que não um momento de uma terapia? Por que não se identificar aquilo que você disse? Se conhecer, né? Essa questão da febre, você falou, poxa, estou com febre, estou com uma situação, poxa, é um sinal que eu preciso... E é muito interessante porque nós dois podemos estar passando a mesma situação, a mesma. E você está triste porque você está passando por algo difícil. E eu estou debaixo da cama depressivo. Por que essa desproporção? Porque não são necessariamente as coisas que nos adoecem, as situações que nos escravizam, mas o que elas significam dentro de nós. As coisas são o que elas simbolizam para nós. Porque quando eu, por exemplo, tem um salmo que eu gosto muito, quando Davi, ao invés de ele falar até com Deus, ele olha para a alma dele e fala assim, por que está abatida a minha alma? O que está acontecendo aí dentro? E eu ter essa honestidade, e por isso que muitas vezes eu vou precisar de outras pessoas para fazer essa viagem interna dentro de mim, porque às vezes ela pode ser profundamente dolorosa, porque eu vou ter que encarar as minhas fantasias, minhas ilusões, e que talvez esse revés financeiro está me deixando em profunda depressão, não é pelo dinheiro ou pela situação que por si só é dolorosa, mas o sofrimento que eu estou passando é porque o dinheiro, o sucesso, o status ganhou um significado distorcido dentro do meu ser, se tornou a minha identidade, o meu valor no mundo, e nessa hora, quando a minha carreira, quando o meu status financeiro, quando o meu poder empresarial é a base do meu ser, da minha identidade, eu estou escravo disso. E qualquer oscilação vai me desmoronar. Aí nessa hora eu creio que tudo vai por água abaixo, né, Douglas? E aí muitas vezes, né, as pessoas, às vezes é interessante quando você diz que aí ela denomina os problemas
por conta da dificuldade de reconhecer né, os porquês. E quanto é difícil a gente trabalhar nessa questão dos porquês. Estou passando isso, mas identificar, opa, é febre. Não, isso aqui tem uma consequência. O que me trouxe? Como é que você disse? Você falou algo muito interessante, Douglas. O que é o significado daquilo para mim? Você disse ali, poxa, então tem um que está só triste e tal, e o outro está lá caído numa cama em depressão. O que aquilo significa para aquele, não significa para esse. As imagens, todos nós, né? Provérbios vai falar que como o homem imagina, Provérbios 23:7, ele diz como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E na psicanálise, quem mais trabalha com isso é o Jung, que é a psicanálise junguiana, que vai falar sobre como a nossa alma é carregada de imagens interiores. Se eu falar para você assim, para qualquer pessoa, o que veio na sua mente quando eu falo sucesso? O que veio na sua mente quando eu falo fracasso? O que veio na sua mente quando eu falo dinheiro? O que isso simboliza? As coisas não são para nós o que elas são o que elas simbolizam. E na maioria das vezes elas têm uma simbologia distorcida, são uma imagem distorcida. Uma vez eu fui num evento onde na entrada tinham carros de luxo, e eu não tenho nada contra carro de luxo, se me der uma BMW eu vou embora bem faceiro, mas eu tenho que ter claro o que ele simboliza dentro de mim. E aí nesse evento entrou no telão um carro importado com um homem, um conversível, e ele chamando para a reunião dos homens da vitória. Ele não disse nada, mas ele comunicou tudo com aquela imagem, porque daí você que está lá de Uber, ou pior, o seu carro vai ser devolvido porque você não tem dinheiro para pagar, e vai ter uma tristeza. Ninguém devolve um carro ou vamos dizer lá, tem o carro estragado, queria trocar, mas está fazendo a devolução porque você não consegue pagar, abrindo uma espumante feliz. Não, você vai ficar triste. Só que aquela imagem de que homem de sucesso, vitorioso, é aquele homem, vai criar dentro de mim um significado tão distorcido que eu não levanto da cama. O que está me adoecendo emocionalmente não é aquela situação, mas o que ela simboliza dentro de mim. Aquela situação está dizendo para mim que eu sou um fracasso. Sim. Não é que eu estou passando uma situação difícil. Aquilo ali define quem eu sou no mundo. Sim. E é isso que me escraviza. E por que eu vivo ansioso? Por que eu fico escravo das coisas? E por isso que eu falo que o Evangelho carrega uma psicologia profunda. Sim. Lá em Mateus, quando Jesus, no capítulo 6, vai falar que a nossa alma começa a carregar tesouros existenciais. E aí é onde ele usa como maior símbolo o dinheiro. Ele vai se tornando, ele deixa de ser dinheiro e ele se torna um Deus na nossa alma. Sim. E o que um Deus faz para você? Eu te protejo, Marcelo. Eu digo quem você é. Então eu fico escravo dos resultados. Sim. Então, ao invés de você ser um grande empresário, podendo servir a esse mundo com a sua empresa, com seus talentos, você como advogado, como um instrumento de justiça para esse mundo, você fica escravo da sua profissão, Sim. do seu sucesso. Então os reveses que todos nós passamos têm um impacto tão devastador na sua alma, e eu começo a fazer uma boa gestão da minha vida emocional, quando eu compreendo, quando eu sou honesto que existem significados e imagens distorcidas dentro de mim, que eu preciso encará-las e ressignificá-las. Eu acho que essa palavra, para mim, Douglas, de tudo que nós estamos falando hoje, gestão emocional, significado das coisas, das palavras em mim e como ressignificá-las. Como que isso? Vamos lá. E eu volto a dizer, ninguém sente falta do que não conhece. Agora, a hora que você ouve, e aí eu vejo na tua pessoa a importância de você poder conversar com pessoas, cada um da sua área. Eu vejo que o brasileiro tem tudo
dá o seu jeitinho. E até nas questões emocionais o cara quer dar. Tudo ele quer ser Não, um eu vou dar o entendedor de jeito. tudo, né? E por que não ouvir? Porque é muito interessante quando você coloca. E o que é ressignificar? Olha isso, quero só falar algo sobre uma história que eu ouvi semana passada, que foi muito marcante para mim, sobre a história de Charles Blamp, que é essa questão de ressignificar as coisas. Olha isso. Você já ouviu falar Charles Blamp? Charles Blamp foi um piloto de caça americano que estava na Guerra do Vietnã. E quando estava lá com o caça, foi atingido, caiu o caça dele e ele puxou o paraquedas, foi salvo, caiu lá embaixo, ficou como prisioneiro de guerra 6 anos. Dado o dia libertado, foi para os Estados Unidos, começou a dar palestra em todos os Estados Unidos. A Odisseia de Charles Blamp, salvo primeiro pelo paraquedas, um caça que foi atingido, e depois 6 anos como prisioneiro de guerra, e palestra. Então um dia ele está no restaurante passando, e aí um homem está lá e diz assim: o senhor é Charles Blamp? Sim. O senhor que caiu daquele caça com paraquedas e foi pego como prisioneiro de guerra e ficou 6 anos? Sim, sou eu. Por quê? Porque eu sou o homem que dobrava os seus paraquedas. Eu estava no porta-aviões, cada um dos caças vinham antes de o senhor como piloto entrar e eu dobrava os paraquedas e colocava. Porque os paraquedas, eu não sei se você sabe disso, que alguns paraquedas eles não armam pela forma que ele é dobrado. E esse homem, ele dobrava precisamente os paraquedas para os pilotos. E Charles Blamp sai dali aquele dia, encontra com aquele homem, fica matutando naquela noite e ele passou a ter um ressignificado do que foi. Ele não foi salvo por ele lá, a Odisseia de Charles Blamp. Cada palestra depois disso que ele começou a dar, em primeiro lugar, ele diz: reconheço um Deus que me permite estar aqui e que dobra os meus paraquedas para me poder estar vivo. Reconheço que um homem, um simples homem que eu não dava atenção, ele chegava no porta-aviões, estava lá aquele homenzinho do lado direito e ninguém observava, mas ele ia lá e dobrava os paraquedas nos caças. E esse homem passou a ressignificar as palestras, a vida dele teve uns ressignificados, sabe por quê? Porque houve um momento de alguém confrontar. E é tão interessante que o confronto na vida, né, Douglas? As questões de adversidade, elas fazem o homem parar e ver que ele tem limites, e ver que ele precisa um do outro, e ver que alguém está dobrando os paraquedas para ele poder, né? Como eu e você hoje estamos aqui, e curiosamente com os meus amigos aqui gravando, o Vitor e o Vinícius, dobrando os paraquedinhas, fazendo aqui a filmagem, você aqui compartilhando comigo, alguém está fazendo aqui o cafezinho para nós, alguém... Quando nós percebemos isso, algumas coisas ressignificam nas nossas vidas. Esses momentos de alto impacto, né? Você tem uma oportunidade de uma genuína transformação. Não necessariamente. Tem pessoas que passam por momentos assim e saem mais amargos, azedos, críticos, com um olhar azedo da existência. Sim. Ou você tem uma chance, uma oportunidade das coisas se reordenarem dentro de você. E daí, você perguntou como que a gente poderia até mesmo dar como, vamos dizer, algumas dicas aí, né? Sim. Alguns conselhos nesse processo. Eu acho que essa honestidade é muito importante, de você admitir: eu não me curo daquilo que eu nego. Eu não sou livre daquilo que eu me alieno. Reconhecimento. Essa admissão de que eu não dou conta sozinho. Legal. E eu carrego, todos nós carregamos imagens distorcidas, significados distorcidos que precisam ser encarados e tratados. Ter pessoas, não muitas, porque não é todo mundo que a gente vai poder expor a nossa alma, se desnudar por completo, para que essa pessoa tenha maturidade para nos fazer enxergar isso e liberdade para nos confrontar. Porque, especialmente no mundo empresarial, certas posições, certas carreiras, certos lugares de empresa
status que a pessoa carrega, você tem pessoas que afagam o seu ego e só alimentam a sua doença. Sim. E você precisa de ter gente que fala assim: Douglas, Marcelo, você está fazendo mal para você. Isso aqui vai destruir o seu casamento. Sim. Isso aqui tá num lugar fantasioso dentro de você. Você está sendo um idiota aqui, cara. Sim. E isso, se a gente não tem pessoas assim, a gente está, por questão de tempo, nós vamos começar a surtar. Sim. E Douglas, eu colocaria um dos tópicos assim como: o que eu relaciono? Eu posso olhar para isso se alguém é otimista, otimismo com a gestão emocional. O que você relaciona disso? Eu tenho certa dificuldade com algumas palavras mal usadas na moda, né? Sim. Porque as pessoas, eu tô com os rapazes ali e eles estão sofrendo de ansiedade, depressão. Eu chegar para uma pessoa nessa situação e fala: seja positivo, seja otimista, eu falar para alguém que está com febre: pare de ter febre. Porque o meu problema não é meramente cognitivo. Sim. É um problema que está me devastando por dentro. Mas obviamente que é importante a atitude. Sim. Só que a minha atitude na vida tem a ver com o entendimento de como eu sou estruturado por dentro. Porque como é que eu olho para uma mãe que teve a filha abusada e fala: seja positivo e otimista? Não, o que aconteceu aqui foi diabólico. Sim. Maldoso, e não tem nada positivo disso. Deus não tem nada a ver com isso, mas isso aqui pode não te adoecer até a morte. Então, aí para mim que é o grande linear que separa o pensamento positivo do significado de uma psicologia profunda e da espiritualidade e da fé. Fé não é positiva. Sim. A fé tem a ver com uma confiança profunda, de uma soberania de amor de Deus sobre você, apesar daquilo, e a compreensão de que aquelas coisas não definem quem você é. E aí entra essa questão lá que você falou no início, o ressignificado das coisas. E compreender que isso aqui está assim. E faz mal para mim porque ela significa mais. E que quem sabe eu tenho que aqui trazer um equilíbrio. Que isso aqui, por conta de eu trazer tanto significado, ou às vezes até de um impacto, né? A gente é muito assim, nós somos marcados aquilo que nos impacta, positivo ou negativo. Às vezes coisas muito boas também nos trazem, né? Como a vaidade, a soberba, né? Que é de uma situação de você ter tido êxito em determinada situação, ou fracasso numa determinada situação também. E eu acho que o que é importante é isso, esse compreender e, se possível for, ressignificar. Eu acho que, e aí, qualquer pessoa que me chame para dar uma mentoria, terapia, palestra, eu falo que eu não sou neutro. A psicanálise, a psicologia de uma forma geral, não lidam com verdades absolutas. Eu acho que tem o seu lugar, especialmente para esse lugar onde você pode falar sem medo de ser julgado, aquele ambiente terapêutico ali. Mas eu acho que chega uma hora que eu preciso de algo profundamente absoluto para me... Aí sim, porque essa ressignificação, a cura dessas imagens distorcidas que eu carrego da vida, eu preciso de uma verdade maior, absoluta e soberana sobre o que me define, o que dá sentido à minha vida e o que dá significado à minha existência, para que comece a reestruturar o meu mundo interno, estruturar o meu chão existencial, para que eu não fique escravizado pelas circunstâncias, e para que eu tenha poder psíquico e espiritual dentro de mim, para que eu comece a encarar e reorganizar o meu mundo interno. E esse salto, que a gente pode chamar de esse salto da fé, que é onde isso não é uma proposta religiosa, é uma proposta de espiritualidade. E para mim, o Evangelho, a lógica de Jesus, as boas novas do que Deus fez em Cristo, é aquele lugar, porque chega uma hora
que Freud e Jung, terapeutas, se silenciam. Mas o Evangelho não se silencia. E ele começa a lidar com as raízes doentes do nosso ser. E começa a dizer, Marcelo, apesar desse caos, apesar da sua história dolorosa, existe uma verdade superior ao seu respeito em Cristo. E é isso onde começa a se pacificar o meu mundo inteiro. E eu diria que o que você, né, coloca aí é que nós podemos observar que existe aqui, vamos dizer aqui, um padrão de uma gestão emocional, que nós vemos isso, né, no Manual do Fabricante. Isso. Na Bíblia tem ali essa referência. E aqui, se trazemos para o nosso dia, né, essas questões devastadoras, da maldade do homem, das questões humanas, das nossas buscas, porque o empresário só tem pressões porque ele está aí buscando desenvolver o seu trabalho e as conquistas, e isso traz junto as dificuldades. Como é que eu olho para um padrão disso e olho para a minha vida, né? E como trazer esse ressignificado. Douglas, para nós partir aqui para o final, o que você diria sobre, né, eu devo focar naquilo que eu consigo controlar, naquilo que eu consigo administrar, ou eu devo ter essa visão mais ampla? O que você colocaria sobre isso? Eu acho que ainda lidando com essas dimensões mais profundas dentro de nós, uma das falácias que muitas vezes o próprio mercado impõe sobre o empresário, sobre o ser humano, mas especialmente falando do empresário, é essa presunção de controle absoluto. Existe, especialmente do iluminismo para cá, pelo desejo de romper com as loucuras da religião, e realmente existiu e ainda existe muita loucura religiosa, o mundo, sobretudo ocidental, criou o que se chama de deísmo, que é o que é assim, se Deus existe, ele está bem longe, ele nos criou e nos soltou, agora se vira, com as suas regras, com os seus princípios, então ele nos dá mais ou menos alguns princípios, então é aquela coisa de longe. Então paira sobre nós o peso de controlar a nossa vida. Então, as minhas crises emocionais, muitas vezes, é porque inconscientemente eu acredito que sou eu e tudo que eu escolho, lógico que escolhas são importantes, lógico que eu tenho uma responsabilidade, mas essa presunção de que sou eu que controlo o meu destino, ela é bonitinha na frasezinha de autoajuda, mas vai adoecer você. Então, essa capacidade de eu vou fazer o que me cabe, o que eu tenho nas mãos com toda excelência, ela só é possível numa forma genuína quando dentro de mim eu sou honesto de que eu não tenho esse controle todo. Eu sou um homem responsável, uma mulher responsável. Deus me deu dons e talentos e capacidades para servir esse mundo e farei da melhor forma possível, com toda excelência, mas eu sei que eu não tenho a presunção de controlar o meu destino, o destino de ninguém, sequer a minha empresa. Eu brinco que eu não tenho capacidade de controlar uma dor de barriga. Agora imagine o destino do mundo. Então, essa admissão e essa compreensão, que é uma linha delicada, é muito delicado, a gente paira para o desequilíbrio de responsabilidade, de excelência, de autorresponsabilidade, mas ainda assim a compreensão de que existe uma soberania de controle divino em minha vida e na história humana, isso me ajuda a fazer essa boa gestão do que me é possível fazer e do que não é possível para eu fazer. Sim. E como empresário, né, naquele dia da dificuldade, da pressão, a importância de pensar antes de falar. O que significa você engolir, contar até 3? Como é que é isso? Isso é um desafio, porque a maior parte das vezes você lançou palavras, acabou, não volta mais, ofende pessoas à tua volta, né? E como isso e diz respeito também às questões de gestão emocional. Eu volto a dizer, eu falar para alguém, lógico, existe um descontrole nas pessoas, especialmente quem está no poder. É a febrezinha que você falou. Ainda ali só é a febre. Só é a febre. Mas é um sintoma.
Sim. Você ser uma pessoa explosiva, especialmente com as palavras que podem ser profundamente devastadoras, diz muito mais sobre uma distorção de realidades dentro de você do que você está capaz de admitir. Esse meu descontrole com as palavras tem a ver com aquilo, com uma desordem na minha alma e no meu coração, que se eu não tratar, mais do que devastar quem está à minha volta, antes de tudo vai me desumanizar no processo. E pegando um gancho, às vezes a pessoa, ou ela fala o que não deve, ou às vezes também se cala e fica... Os extremos... O silêncio, às vezes eu preciso falar mesmo. No casamento, então, nós homens temos essa mania feia de achar que a mulher é a descontrolada porque fala demais, e nós somos os maduros porque nós ficamos quietos. Só que daí eu fico um mês em silêncio. Eu tô torturando a minha esposa, só não falei, só não tenho coragem de admitir. Douglas, e a questão de feedback? Eu acho que feedback é uma coisa legal, né? Poxa, entra muito no que eu comentei no início. Eu preciso ter gente que tenha liberdade de falar o que ninguém tem coragem. E normalmente uma esposa, eu falo que a minha esposa, a Janine, ela é a minha consciência do lado de fora. Que ela tem coragem e sensibilidade para falar o que ninguém falaria. O que ninguém fala. E você, como empresário, você precisa de alguém. E às vezes mais do que a sua esposa. Sim. Porque às vezes, como empresário, se você levar todo o lixo que você lida na empresa para a cabeça dela, você adoece ela também. Mas alguém que tenha coragem de tempos em tempos sentar e falar assim, e aí, como você está fazendo? Como você está, Marcelo? Sim. Me fale sobre suas emoções, me fale sobre a sua vida sexual, me fale sobre seus impostos. Sim. Porque eu tenho que ter essa pessoa. Sim. Nem que eu preciso pagar para ter alguém. Se necessário for. Um terapeuta, um bom gestor. O próprio terapeuta precisa de um supervisor. Sim. E aí entra aquela coisa, ninguém é suficiente. Autossuficiente. Né? Nós precisamos dos outros. E eu, pegando um gancho disso, Douglas, já falei, repito, já tivemos algumas oportunidades de ter alguns momentos com você. E hoje, sim, eu tenho também uma pessoa que é um mentor. Isso. Um homem de negócio, como você falou. E ele tem outras pessoas e ele faz um trabalho aí semanal. E a gente ter um tempo porque nós precisamos... Eu chamaria aqui, Douglas, de prestação de contas. Nós precisamos colocar na mesa as coisas. Isso. Mas que bom, Douglas, para nós encerrarmos, pudesse dar aí a palavra final sobre esse tema aí, que é um tema tão relevante para os empresários. Sim. Que forma que você poderia encerrar esse tempo muito especial que passamos? Eu acho que quando a gente encara o nosso trabalho, as nossas empresas, os dons que a gente carrega como uma vocação divina para servir a esse mundo, a gente vai desenvolver sim um desejo de excelência, de alta performance, mas eu compreender que a minha alma tem capacidade de fazer aquilo que é bom se tornar um significado distorcido dentro de mim e que eu não preciso dar conta sozinho, e que eu posso e devo ter pessoas ao meu redor, que eu não preciso performar, que eu não preciso impressionar, mas que eu posso relaxar e pessoas que vão me ajudar, sobretudo me estimulando no desenvolvimento da minha espiritualidade. Saúde emocional passa por uma espiritualidade sadia. Legal. Não ser um religioso carola, frenético, mas porque existe uma dimensão eterna em mim e uma vocação interna de cada um de nós que, quando a gente começa a desenvolver e crescer e se expandir na nossa consciência, vai trazendo proporção de realidade para os negócios, para a carreira, para a família, para que enfim eu possa ser de uma forma sadia e equilibrada um bom profissional, um bom empresário, sem que tais coisas me escravizem. Legal, legal, Douglas. Olha, de uma riqueza, eu sei que esse é um tema muito relevante nos dias de hoje e a qualquer tempo, sobre a importância que é nós termos gestão emocional. Então eu quero te agradecer, muito obrigado. Foi um momento muito especial.
Nós aí que estamos aí então para mais um momento aí do Nevescast. Quero agradecer aí a oportunidade de estar com você. Um forte abraço.